Finalmente, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, abriu os olhos para a realidade e eu vou te contar como isso pode te beneficiar. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia, apaixonado pela minha profissão. Posto sempre conteúdos aqui no nosso canal a respeito de questões técnicas sobre a cirurgia plástica, especialmente rinoplastia, que é uma área que eu sou apaixonado e me dedico muito. Mas hoje eu venho aqui para falar sobre marketing, publicidade médica, código de ética médica e o que tudo isso tem a ver com você. Primeiramente, quero te convidar que, caso você ainda não siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe com amigos que possam se interessar com esse conteúdo de hoje, com outros sobre várias cirurgias, e ative o sininho para que você seja noticiada sempre que tivermos novos episódios com conteúdo super bacana dedicado a você. Então, o Código de Ética Médica, que foi escrito, é uma lei, tá, dentro do Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele que rege as boas práticas médicas, o que está permitido e o que está proibido dentro da nossa área médica. Desde a Constituição, essa atualização do Código de Ética Médica aconteceu, se eu não me engano, apenas 3 vezes, e a última delas foi agora em março deste ano de 2024. O que mudou de lá para cá? A publicidade médica, até então, ela era muito restrita. Por exemplo, não era permitido que a gente postasse fotos de antes e depois de pacientes nas nossas redes sociais ou qualquer uma que seja, algum site, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a justificativa disso? E ela tem a sua validade. É que uma vez que você coloca antes e depois, configurava-se ou pode-se pensar o paciente que isso configura uma promessa de resultado. E desde já, então, eu acho que o mais importante é sempre uma conversa transparente do seu cirurgião com você, nunca te prometendo resultado e sim te prometendo muito empenho. É exatamente o que a gente faz aqui na Clínica AR. Mas, de março para cá, nós podemos divulgar o nosso trabalho desde que o paciente não seja identificável. Então eu posso colocar um antes e depois de nariz, por exemplo, para mostrar um pouquinho do meu tipo de trabalho. Isso é importante? É importantíssimo. Porque através da nossa comunicação das redes sociais, primeiro, você se conecta comigo, com os meus valores, com o ser humano que eu sou. E segundo, através dos resultados que nós expomos ali, você cria confiança na qualidade do nosso trabalho e vê se aquele tipo de beleza que nós produzimos tem a ver com aquilo que você busca. Então nisso a gente consegue já alinhar um pouco de expectativa. E nós hoje não estamos em vantagem em relação a nenhuma outra profissão da saúde. Na verdade, agora a gente se equiparou. Outras profissões de saúde, como odontologia, farmácia, biomedicina, já tinham essa autorização. E nós ainda não. E qual que era o grande problema disso? Enquanto colegas de outras áreas da saúde postem antes e depois da sua área, tá tudo certo. O que nós vimos, infelizmente, por uma falta de regulamentação do que é ato médico, do que é proibido a outros profissionais de saúde, é que houve uma invasão da medicina e principalmente das áreas estéticas como a cirurgia plástica. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê profissionais dentistas que têm uma especialidade em boca fazendo rinoplastia, algo que nunca tiveram formação, fazendo uma cirurgia da pálpebra, cirurgia da orelha. Ah, Leandro, isso é só uma briguinha de mercado? Com certeza não. Praticamente toda semana aqui no meu consultório eu recebo complicações de rinoplastias feitas por dentistas. Na semana passada, inclusive, eu recebi 2 complicações. Uma já com mais de ano de resultado, o resultado não está satisfatório, está com problemas no nariz, nós vamos ter que reoperar. E outra está com um problema grave, uma urgência. Uma paciente que foi operada, nem sabia que faria uma cirurgia, achou que era uma remodelação. Inclusive, colegas não usam o termo rinoplastia, porque como é proibido para a classe deles fazer uma cirurgia plástica do nariz, eles colocam nomes diferentes. Rinomodelação definitiva, rinomodelação estruturada, entre outros, mas operam. E neste caso, dessa segunda paciente que eu atendi semana passada, colocou-se um plástico no nariz dela, que a ferida do nariz nunca fechou, esse plástico estava exposto, ela retornou ao colega dentista para entender o que tinham colocado no nariz dela, ele não falou e nem retirou. Então ela chegou aqui com o nariz infectado, com um produto plástico saindo por uma abertura grande no nariz dela. Imagine isso
para a vida dessa paciente, quanto está impactando na qualidade, na saúde, na autoestima dessa paciente. Só que isso vem aos montes. Então existe uma frase do Martin Luther King que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E o que nós temos hoje é a permissão para que os bons profissionais, especialistas na sua área, médicos, possam divulgar de maneira ética sempre o seu trabalho. Sem desmerecer nenhuma profissão, mas há alguns atos que são sim restritos a nós pela nossa formação. Então isso é muito interessante. De tudo, o que eu mais acho que foi fundamental nessa nova atualização de março, a partir de março deste ano, foi essa questão da publicidade médica. Eu sou um cirurgião que procurei sempre fazer uma formação técnica muito, mas muito qualificada. Eu formei aqui na Federal de Goiás, que é a melhor escola de Goiás. Saí daqui, fiz minha residência médica na Federal de São Paulo. Ela e a USP são as duas melhores escolas do Brasil. Fiz cirurgia geral, cirurgia plástica, me especializei em rinoplastia, fiz fellow em reconstrução de mama, fiz mestrado, ou seja, uma formação muito ampla tecnicamente. E o que eu não entendia quando eu voltei para o mercado, quando eu fui começar a entrar no mercado, é que sem as pessoas conhecerem o meu trabalho, eu não consigo trabalhar. Então a publicidade médica, ela não é só um poder, ela é uma necessidade hoje em dia. Eu recebo pacientes do mundo inteiro, brasileiros que moram fora do país, porque através da internet eles têm a oportunidade de conhecer o meu trabalho. Ah, Leandro, é possível a gente manipular fotos de pré e pós? Isso pode ser em qualquer profissão. É possível o paciente entender como uma promessa de resultado? Poderia, se você não falar que você não está prometendo resultado e sim prometendo muito empenho. É o que a gente fala aqui em todas as nossas consultas. Então, desde que não haja uma divergência entre o que você está mostrando na rede social e o que você está mostrando aqui no consultório, falando aqui, está tudo certo. Outra coisa muito importante dentro dessa atualização é que nós podemos agora divulgar não só o local do nosso trabalho, mas o preço da consulta, preço de alguns procedimentos que não envolvam a avaliação do médico e também falar de tecnologias. Por quê? A gente sabe que cada vez mais a tecnologia evolui numa velocidade gigantesca, mais rápido até do que as técnicas cirúrgicas. E várias tecnologias vieram para agregar na qualidade do resultado dentro da cirurgia plástica, por exemplo. A rinoplastia ultrassônica com o aparelho piezo mudou muito a escultura do nariz. O uso de tecnologias na lipoescultura, principalmente na lipo HD, foi fundamental para a gente ter bons resultados. Então a gente poder expor isso para o paciente, ele vai ter um volume maior de informação de qualidade para ele tomar a decisão final de operar ou não. Nosso papel, como conhecedor dessa área, é transmitir os riscos e benefícios de cada procedimento e, junto com o paciente na sua autonomia, decidir operar se aquilo for o melhor para ele. Então a gente poder falar disso é interessante. Até promoções hoje em dia, campanhas é possível fazer, desde que não haja venda casada, algum tipo de manipulação ou mesmo permuta, isso ainda não é permitido dentro do Código de Ética Médica. Então, eu, após fazer toda essa formação técnica, busquei fazer um MBA em Gestão, Geração de Valor e Vendas, que é justamente algo que a gente não tem na nossa formação médica, entender como a gente gere pessoas dentro de uma clínica, como que a gente consegue gerar valor no nosso trabalho e vender. Todos nós somos vendedores de produtos ou de serviços, mas para isso a gente precisa comunicar. Sim, comunicar de maneira ética, dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, ou seja, o Código de Ética Médica, que agora, felizmente, foi atualizado. E aí sim a gente trazendo informações puramente qualificadas e trazendo segurança para o nosso paciente, para que ele faça a melhor escolha. O que eu quero com tudo isso é que eu pare de receber, por exemplo, complicações de profissionais, sejam médicos sem especialização, sem qualificação, ou colegas não médicos que fazem áreas da nossa parte de cirurgia plástica e acabam tendo problemas e a gente tem que resolver. É muito importante a gente ser ético desde sempre, e eu me proponho sempre a fazer um procedimento apenas se eu tiver conhecimento para tratar a complicação possível daquele. Todo procedimento gera riscos, há complicações, mas a gente tem que ter conhecimento para a gente cuidar do nosso paciente do início ao fim. Então, deixo aqui essa minha mensagem, é realmente um episódio especial para a gente falar tudo isso que você precisa ouvir e entender o porquê que nós hoje damos muito valor a uma boa comunicação
nas nossas redes sociais, de maneira ética, para que você programe o seu sonho e esse sonho nunca vire um pesadelo. Como esse assunto é super pertinente, né, envolve uma lei, eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo todo o texto relacionado a isso, que interessa para você saber. Dá uma lida lá, é muito importante para você se orientar melhor. E deixo aqui novamente o convite para que você siga o nosso canal, compartilhe com amigos, sinalize aqui o sininho para que seja sempre notificado quando a gente tiver novos episódios, que toda semana eu trago conteúdo novo e interessante para você. Te vejo em breve.